Boa tarde, doutor Paulo. Boa Tudo tarde, bem, meu querido? Tudo bem, Renato. Prazer, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer estar aqui, obrigado pelo Pode convite. sentar, por favor. Eu estava aqui, você percebeu, a gente estava aqui conversando, né? Abdominoplastia. Rapaz, é muito grande o nome, hein? É, muita gente se confunde, mas você falou certinho, acertou, fez corretamente. Muita gente fala abdominoplastia, que é a plástica da região abdominal mesmo, né? É, né? Quando se fala sobre a plástica da região abdominal, doutor Paulo, as pessoas ficam naquela dúvida. Faço a abdominoplastia ou faço a cirurgia de redução do estômago? São coisas totalmente diferentes. Mas entre ter que fazer uma ou outra, qual que é mais sugerido? Mas essa pergunta é totalmente pertinente, né, Renato? A redução do estômago, geralmente o paciente é indicado quando tem obesidade, né? Sim. Então, é muito comum fazer a abdominoplastia após a cirurgia de correção de estômago, por exemplo, de redução de estômago, né? Sim. Então, a abdominoplastia, a indicação maior é a flacidez abdominal, tanto de pele como da parte da musculatura abdominal. Então, muitos pacientes chegam querendo fazer uma abdominoplastia para tratar esteticamente uma queixa abdominal, mas às vezes não está no peso adequado. O paciente está com obesidade, não é a indicação, né? Você não reduz o peso com a abdominoplastia, você trata principalmente a flacidez abdominal. Tem muitas pessoas que confundem esse estado, então a primeira pessoa tem que fazer, no caso, ela tem que fazer a redução do estômago e depois de fazer a redução do estômago, ela já entra com a abdominoplastia, não é isso? Exatamente, tá querendo te pegar essa palavrinha. Então, essa é uma das indicações da abdominoplastia, após perda de peso, seja a redução do estômago ou uma paciente que perdeu muito peso, ou o que é mais frequente até no nosso dia a dia é pós-gestacional, tá? As mulheres, como a Bárbara estava falando, né? Quem que faz mais hoje em dia, homem ou é mulher? Teoricamente, né, é uma cirurgia muito frequente após a gestação, pela distensão uterina. Existe, invariavelmente, muitas mulheres acabam evoluindo com uma flacidez de pele, flacidez da região abdominal e também da flacidez muscular, que é a diástase abdominal. Eu tenho assim, dá uma dó, né? As mulheres, coitadas, que elas passam por essa situação, ainda mais quando tem a gestação, né? Tem um filho e tem essa situação que ela tem que resolver. Mas, doutor, vamos lá, você tem uma clínica? Tenho, claro. Sua clínica fica localizada onde? Fica em Moema, aqui em São Paulo mesmo. Você trabalha lá de segunda a sexta, segunda a sábado, como é que é o procedimento? No meu consultório, né, eu fico de terças, quartas e quintas, onde eu faço o atendimento, e segundas e sextas são dias cirúrgicos. Hoje de manhã, por exemplo, eu já tive cirurgia. Já teve cirurgia hoje? Já tive cirurgia. Rapaz, já começou a semana já atendendo. Exatamente, segunda-feira é dia de cirurgia, amanhã estou o dia todo na clínica, quarta e quinta também. Entendi. Como que é o procedimento, doutor? Um exemplo, a pessoa chega lá amanhã, hoje bateu um papo contigo assim muito bem rapidinho na rua e amanhã já chega lá para poder ter uma conversa. Como que é essa primeira abordagem desse paciente com a sua pessoa? Perfeito. Então, acho que é muito importante entender qual que é a expectativa daquela paciente ou daquele paciente, né? Então, primeiro é a indicação, né? A gente está falando hoje sobre a abdominoplastia, que é uma cirurgia para tratamento da flacidez abdominal, né? Então, a gente vai avaliar por que essa paciente tem flacidez e se ela existe uma flacidez, qual o grau desse tipo de flacidez, se é uma região só abaixo, no umbigo tem flacidez, é uma região global, todo o abdômen tem flacidez de pele, ou às vezes o paciente não tem uma flacidez de pele, tem uma flacidez muscular somente, né, que é o afastamento muscular muito comum após gestação. Então, entender um pouquinho o que está acontecendo e qual que é a expectativa dela também. Muitas pacientes têm uma expectativa mais natural, resultados mais naturais, querem evitar cortes maiores, cicatrizes maiores. Outros pacientes querem tratar de vez a flacidez e resolver realmente a flacidez, que é um incômodo muito grande. Entendi. Eu imagino essa situação de flacidez na vida, principalmente das mulheres, ainda mais mulheres que são bem vaidosas, querem estar sempre mantendo o seu corpo, a sua postura, a sua tendência de vaidade todos os dias, não deve ser fácil. Mas, doutor, uma vez que a pessoa foi lá, teve a conversa contigo, teve a primeira abordagem, aí o próximo procedimento é o quê? Você, qual que seria a próxima data que você marcaria? Exato. Daqui a uma semana ou vai de acordo com a sua agenda? Exato. Explica um pouquinho pra gente. Então, o paciente que procura a gente na clínica, né? Primeiro a gente precisa ver se ela está
preparada para a cirurgia, né? Primeiro a gente avaliou, tem a indicação, vamos preparar o paciente para a cirurgia. Então, o que é preparar? É estar no seu melhor peso. Eu sempre oriento o paciente a chegar no seu melhor peso. E todo mundo sabe qual que é o seu melhor peso. E tem que tentar chegar naquele peso para o seu resultado ficar mais harmonioso, para o seu resultado ficar mais legal. É uma cirurgia que acaba não mudando o peso propriamente dito. Então, ela vai dar contorno, vai melhorar a forma da região abdominal, mas o paciente que está com sobrepeso e quer emagrecer, primeiro deve emagrecer, isso vai gerar uma flacidez ainda maior e depois com a abdominoplastia, às vezes a gente associa uma lipoaspiração, aí sim a gente vai dar os melhores resultados. Então o paciente geralmente passa comigo, a gente orienta a perder peso, se for o caso. Se o paciente já tiver com peso legal, ela vai passar com uma avaliação nutricional, né? A gente tem uma nutricionista, a Gabi, que trabalha com a gente também, que vai fazer uma orientação tanto de controle de peso, pré-operatório, como também uma dieta menos inflamatória para preparar o paciente para a cirurgia. Isso é importante também para o paciente chegar no melhor estado nutricional na cirurgia também. Vai realizar alguns exames pré-operatórios para a gente checar a saúde. Então, checar se está tudo bem. Geralmente são pacientes rígidas, né? Então a gente faz uma avaliação de risco, o paciente tem que ter boa saúde para fazer uma cirurgia e a partir dali a gente vai propor a cirurgia, né? Vamos agendar aí com calma. Algumas vezes a paciente pode ter alguma correção junto com essa cirurgia, né? Então é uma cirurgia estética, mas que pode ter alguma cirurgia reparadora junto dela. Se o paciente às vezes tem um convênio médico, pode utilizar para essa parte reparadora e às vezes a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Autorização de plano, essas coisas, para poder fazer a cirurgia. Se for uma cirurgia eminentemente estética, aí sim a gente vai poder agendar sem essa burocracia, vamos dizer assim. Entendi. Agora, para quem está nos assistindo, se pergunta se é assim, doutor Paulo, o que impossibilitaria de eu poder fazer essa cirurgia? Porque você falou a respeito dos exames que são feitos, né? Caso a pessoa tenha, pela minha, por ser leigo, vou chutar aqui, a pessoa sofre de diabetes, então outro tem pressão alta, ou outros já sofreram infarto, qualquer tipo de situações assim, entendeu? O que impossibilitaria dessa pessoa não poder fazer a cirurgia? Bom, muito bem. Então, se a paciente tem algumas doenças, né, uma diabetes, hipertensão, enfim, a gente faz uma avaliação geralmente clínica associada, né, faz uma avaliação pré-operatória. Então, peço a avaliação do cardiologista ou do médico clínico que já faz o acompanhamento dela para avaliar se ela está no melhor momento para fazer uma cirurgia. Sim. É uma cirurgia superficial, mas é uma cirurgia de duração de 3 horas, em média, a 5 horas, se for uma cirurgia associada à lipoaspiração. Então, a paciente tem que estar bem, né, controlada, hipertensão controlada, diabetes controlada, aí ela pode ser uma candidata sim. É lógico que a gente divide essa responsabilidade com o colega clínico e faz todos os exames pré-operatórios, faz o check-up básico para a gente avaliar se o paciente está apta para uma cirurgia com anestesia. Caramba, fiquei impressionado com o que o doutor acabou de falar, 3 a 5 horas. Se são de 3 a 5 horas que é feita essa cirurgia, a pessoa recebe o quê? Anestesia geral, local? Como é que Ela pode ser feita com anestesia com bloqueio, com uma peridural. Na minha rotina, a gente geralmente faz com anestesia geral, né? Eu sempre procuro operar em hospitais adequados, com todo o suporte, toda a segurança. Isso me deixa muito tranquilo. E a equipe de anestesia geralmente propõe a melhor anestesia e a anestesia geral hoje em dia muito mais controlada, né? Toda a parte de monitorização muito evoluída, os medicamentos muito mais controlados, o paciente geralmente fica muito mais confortável ao longo da cirurgia e também no pós-operatório. Entendi. Doutor Paulo, o excesso de gordura, quando você falou de 3 a 5 horas, que é o tempo que leva para poder fazer uma cirurgia, o excesso de flacidez e gordura que se tem no abdômen da pessoa, leva-se mais tempo para poder tirar ou isso independe? É um ponto interessante, né? Quando a paciente chega com uma queixa estética do abdômen, a gente tem 4 alterações, basicamente, que podem estar relacionadas a essa queixa estética. E geralmente o paciente não sabe exatamente o que está incomodando, só que não está legal, está feio, né? Então, uma delas que a gente estava falando é sobre flacidez de pele, né? O paciente tem uma dobra de pele, enfim. O segundo é a flacidez muscular, muito mais comum após gestações, porque existe uma pressão intraabdominal muito grande, você tem um afastamento muscular que às vezes não fecha novamente, gera uma zona de frouxidão na região central do abdômen e um abaulamento abdominal. Número 3 é o excesso de gordura corporal, então um acúmulo de gordura na região abdominal, quando você pega na pele e você sente uma espessura maior, isso é um acúmulo de gordura que a gente consegue tratar durante a abdominoplastia.
Mas o quarto, queixa estética da região abdominal, que seria o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura que fica dentro do abdômen junto com as alças, o intestino, o estômago, essa é uma gordura que a gente não acessa e graças a Deus a gente nem quer ver durante a cirurgia, mas é uma gordura que a gente não tem uma proposta de tratamento cirúrgico. O paciente precisa emagrecer, perder peso, melhorar os hábitos para diminuir essa quantidade de gordura visceral. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que abordar. Se o paciente às vezes tem um abdômen com um excesso de gordura, mas é gordura visceral, ela não vai ter um ganho estético com a cirurgia. A cirurgia vai melhorar a gordura corporal, a flacidez de pele e a flacidez muscular. E para quem está ouvindo agora essas informações que estão sendo dadas pelo senhor, depois dela fazer essa cirurgia, como que ela vai melhorar a estética dela? Porque você sabe que as mulheres são bem vaidosas e as mulheres querem ficar lindas. Ainda mais saindo de dentro do consultório do Dr. Paulo, que é o cara que é especialista em abdominoplastia. Perfeito. Que é especialista nessa área, que vai deixar você, mulher linda, cada vez mais se preparando aí para os próximos meses de 2023, né? Porque nós ainda estamos no mês da mulher, não é isso, doutor? Exatamente. Então, a gente sempre segue, né, com esse acompanhamento e orienta o paciente que não é só a cirurgia que vai deixá-la mais bonita. É claro que a gente vai acelerar muitas coisas durante a cirurgia, né? Vai oferecer uma melhora muito importante do contorno. A gente vê essa qualidade de vida, essa autoimagem, essa autoestima elevada no pós-operatório, mas tem que se cuidar. Sim. Então a gente fica meio que no pé da paciente, né? Pede sempre para voltar para a Nutri para fazer mais uma orientação nutricional e fazer exercícios físicos a partir de 2 meses, quando está liberada para retomar as atividades físicas, para ainda melhorar os nossos resultados. Entendi. Então, sendo realizada a cirurgia hoje, a pessoa fica de repouso por quanto tempo? Bom, o repouso, em média de 2 a 3 semanas, a gente pede para evitar... Botar 21 dias. 21 dias para evitar voltar ao trabalho, né, presencial. Presencial, hoje em dia tem muita gente trabalhando híbrido ou home office, aí a gente tem a possibilidade de retomar um pouquinho mais cedo. A partir de 10 dias, mais ou menos aproximadamente, já pode voltar com mais tranquilidade para o home office. Para as atividades físicas que a gente espera um pouquinho mais. Um pouquinho, né? Porque vai pegar peso, né? Exatamente, porque como a gente vai dar os pontos na musculatura do abdômen todo, né, para tratar a flacidez da diástase, né, da musculatura abdominal, então qualquer exercício vai forçar um pouco a região abdominal, né, que faz parte do equilíbrio do paciente. Então a gente espera pelo menos de 45 a 60 dias para retomar atividades físicas mais intensas. Uma caminhada, talvez 40, 45 dias ela já pode voltar, que a gente até estimula para voltar o quanto antes voltar para poder controlar direitinho o peso e melhorar ainda mais os resultados. Entendi. Então vamos lá, recapitulando. 10 dias, feita a cirurgia hoje, daqui a 10 dias você tem um período de 10 dias aí de repouso. Depois desse prazo de 10 dias você já pode voltar ao trabalho. Caminhada, num prazo de 45 dias, você pode fazer uma caminhada, mas não aquela caminhada muito puxada, e as atividades físicas que já mexem com movimentação do corpo no prazo de 2 meses, que são 60 dias. É isso mesmo? Exato, pegar peso, né? Fazer coisas mais intensas, exercício intenso a partir de 2 meses, provavelmente. E mais uma coisa que é muito importante, essa cirurgia é uma cirurgia que mexe muito com a parte linfática, né? O edema, né, da paciente. Então a gente orienta, né, nos pacientes a usarem uma cinta compressiva, tá? Essa cinta ela fica de 40 a 45 dias no pós-operatório e faz as sessões de drenagem linfática. A gente tem uma fisioterapeuta na clínica, né, Angélica, que atende nossos pacientes durante 30 dias, em média de 2 a 3 vezes por semana. A paciente faz uma visita lá para a Angélica, sai aliviada, desincha um pouquinho mais rápido, porque existe uma certa mobilização diferente dessa parte linfática e aumenta o edema um pouquinho no pós-operatório. Ótimo, perfeito. Agora, doutor Paulo, o que pode se fazer e o que não pode se fazer durante, vamos botar aí, depois de 60 dias? Né? Até mesmo dos 10 dias em diante, porque quando a pessoa está de repouso de hoje a 10 dias, ela vai ficar em repouso, ela sabe que não pode ficar se movimentando muito. Isso. Mas tem algo que você possa fazer e algo que você não possa fazer, até mesmo para que não venha estourar os pontos, alguma coisa assim? Perfeito. Bom, desde o comecinho, né? A paciente opera, vai embora geralmente no dia seguinte da cirurgia. A gente pede para andar levemente curvada de 5 a 7 dias. Falo levemente para tirar a tensão da região abdominal inferior, tirar levemente a tensão quando a gente dobra um pouquinho o corpo. De 5 a 7 dias, tá?
Para dormir também, geralmente vai dormir de barriga para cima, com o corpo levemente fletido. O que é levemente fletido? Um travesseiro ou uma almofada embaixo dos joelhos, onde a gente aproxima um pouquinho a coxa do tronco, e 2 ou 3 travesseiros na região das costas durante também esses primeiros 7 dias, para tirar um pouquinho a tensão da região abdominal inferior, que é onde tem a maior tensão para tratar a flacidez, o paciente quer esticar bem a barriga. Bom, a partir dali, já logo nos primeiros dias eu peço para o paciente, se você estiver se sentindo bem, caminhe. A cada 2 horas, coloca um despertador para você dar uma voltinha, lembrar de caminhar em casa, 5 minutinhos de caminhada. O corpo não foi feito para ficar parado e a cirurgia plástica é uma cirurgia que não deve limitar o paciente, né? Tem que ser programada para o paciente retomar o mais rápido possível. É lógico que é uma cirurgia de uma incisão um pouco maior, né? Quanto maior a flacidez, às vezes maior a incisão, a cicatriz resultante. Então tem que respeitar um pouquinho o nosso organismo, que é uma cicatrização de uma área ampla. Mas a movimentação precoce, quanto mais precoce, é melhor. Tá? E é lógico que a gente evita exercícios físicos exaustivos, Sim. mas a atividade, retomar a caminhada normalmente em casa, isso o quanto antes, melhor. Tem algum... você comentou, se eu não me engano, foi no começo da entrevista sobre nutricionistas, você falou algum relacionado. Tem algum tipo de alimentação adequada que você passa para os seus pacientes? Exemplo, porque muitas pessoas pensam, eu vou fazer a cirurgia, né? Nunca mais vou ter aquela gordurinha. Mas esquece, porque se você voltar a comer, ficar comendo fritura, feijoada, gordura, essas coisas, volta. E aí não vem pra cá colocar a culpa no doutor, não, porque você também tem que fazer a tua parte. Não é verdade, doutor? Renato, isso é um ponto importante. O paciente, depois que a gente opera, é nosso cartão de visita. Então Sim. a gente quer que eles fiquem muito bem, muito satisfeitos e felizes por o maior prazo de tempo possível. Então essa educação, né, reeducação às vezes do paciente que perdeu peso, ficou pronta para a cirurgia, ela deve continuar com esses esforços no pós-operatório. Então, se não fazia atividade física, comece a fazer. Muitas pacientes se animam depois da cirurgia, se estimulam, porque elas se sentem tão felizes que se estimulam. O que não pode é realmente achar que pode deitar lá de novo e eu vou resolver de novo. São coisas diferentes. Então, a cirurgia é para a gente resolver e depois ela vai ter que dar continuidade disso, né? Fazendo dietas mais equilibradas, evitando o que a gente já sabe de algumas coisas, abusos recorrentes, né? E, claro, a parte nutricional a gente acaba acompanhando junto com a Nutri, né? Ela acaba dando uma orientação de alguns probióticos para o período pós-operatório, que geralmente o intestino fica mais lentificado, né? Então, algumas coisas que poderiam incomodar, ela vai diminuindo um pouco com uma dieta mais específica, mais direcionada para o pós-operatório. Ele faz a tua parte que o doutor Paulo vai fazer. Vai fazer dele, vai te deixar mais bela e mais bela cada vez mais. Agora, doutor Paulo, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Nós sabemos que o índice de jovens obesos está muito grande. E de jovens, seja ele homem, seja ela mulheres, com gordura abdominal também está bem grande. Seja ele com 16, seja ele com 17, 18. Ou até mesmo as pessoas da terceira idade. Na época, lá atrás, eles nunca se preocuparam com isso. Tô nem aí para isso. Mas só que hoje em dia, a tecnologia e também nós temos visto que a estética tem feito com que as pessoas viessem a procurar a estar se cuidando da sua saúde. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte, no caso dos jovens, tem uma idade certa para os jovens estar fazendo esta cirurgia de abdominoplastia? Essa cirurgia, como eu falei, ela é uma cirurgia para tratamento da flacidez, né? Então, se o paciente é jovem e perdeu muito peso e tem um abdômen em avental, muitas vezes, uma dobra cutânea muito importante, mesmo que seja muito jovem, a partir de uma certa idade, claro, 18, 17, 18 anos. É mais a partir dos 18? Deve-se evitar aí, antes dos 18, conversar com o pai e mãe, né? É mais raro, não é tão frequente, né? Não é frequente? Não é frequente. Entendi. Uma perda de peso tão grande. Às vezes você tem pacientes que ganham muito peso nessa idade, né? Por, enfim, dietas muito industrializado, pouca atividade física, né? Então a gente vê, mas é difícil nós termos um paciente desse que perdeu já muito peso, né? É mais frequente o paciente estar obeso nessa situação, nessa paciente mais precoce. Então a gente acaba atendendo menos pacientes que têm um grau de flacidez já evidente
em faixas etárias mais baixas, né? Geralmente o paciente vai ganhando peso e depois de um tempo, né, ou faz uma cirurgia de redução do estômago, ou muda os hábitos totalmente, tem uma perda de peso muito importante e nos procura para tratar essa flacidez, essa flacidez de pele ou, enfim, aqui tiver a gordurinha localizada, né, que tiver, não uma gordura generalizada. Tá. Então, no caso dos jovens, tendo autorização dos pais, é permitido fazer a cirurgia. Eu acho que, sempre quando eu falo com um Você já paciente... pegou um caso assim? Às vezes, principalmente redução mamária, né? Um jovem, assim, às vezes, uma paciente que desenvolve uma mama muito grande, muito caída, com 15, 16 anos, é mais frequente procurar o consultório do que, às vezes, procurar por flacidez abdominal, Sim. né? E aí, realmente, a mama não é uma coisa que vá levantar sozinha com o tempo, geralmente não vai diminuir também se ela está com o peso adequado. Então a gente acaba alinhando, né? Eu sempre tento entender o tipo de maturidade que essa jovem está passando, né? Então hoje em dia tem meninas com 15 anos com um grau de discernimento um pouquinho maior e às vezes um pouquinho menor, né? Porque a gente está falando sobre a imagem dela, a autoimagem, e saber qual que é a expectativa, o que ela quer para ela, qual que é a ideia de o que é bonito para ela, às vezes é um pouco delicado. É verdade. Então, se ela já tem isso bem amadurecido e pai e mãe ali concordam com esse posicionamento, aí a gente tenta direcionar a partir dos 15, principalmente 16 anos, a partir dali a gente pode começar a pensar num procedimento cirúrgico. Entendi. Aí, a outra pergunta que eu fiz também, junto com essa dos jovens, são pessoas da terceira idade. Muitas pessoas, antes de chegar à terceira idade, até então lá atrás, né, nem se preocupava com isso. Ah, que nada, deixa eu ficar gordinho mesmo, quero comer, quero aproveitar a vida. Mas só que hoje, mediante a muita vaidade, a ciência, né, aumentando cada vez mais, tem muitas pessoas de 40, de 50, de 60 se preocupando sim com a sua autoestima, principalmente mulheres, e elas querem entrar, né, nesse ramo aí de ficar bonita e bela até mesmo para o seu companheiro. Vamos colocar aí por cima dos 60 anos. Você já pegou algum caso de pessoas acima de 60 anos que foram fazer abdominoplastia? Sim. Não é tão infrequente, não. Não é tão infrequente. Qual foi o máximo de idade assim que você pegou? Talvez a abdominoplastia por volta dos 72, 74 anos. Uau! É lógico que o paciente, a evolução, né, clínica no pós-operatório de um paciente um pouco mais idade tem que ser levado em consideração, que é um pouco diferente do paciente mais jovem. Então a gente evita associações de cirurgia, tem que ser cirurgias menores, mais rápidas possível. Sempre fazer um check-up antes mais completo, uma avaliação clínica mais completa, né, para ver se o paciente está bem equilibrado para fazer esse tipo de cirurgia. Porque no caso deles, seria uma cirurgia assim, bem delicada, né, doutor? A recuperação, o organismo sente um pouquinho mais, Sente mais, vezes, né? Então a gente tem que avaliar, né? Hoje em dia tem pacientes de 70 de maneiras diferentes, né? Estão mais bem cuidadas, se cuidam mais, estão fazendo uma atividade física. Então a gente tem, hoje em dia, 70 anos, está na meia-idade praticamente, né? Tem muitas pacientes aí que têm uma perspectiva muito longa ainda pela frente. Então a gente, claro, vê caso a caso. Então, às vezes o paciente tem 60 anos, mas tem muitas comorbidades e que impedem ela de fazer uma cirurgia. Mas às vezes a paciente de 70 está bem de saúde, está tudo controladinho, ela pode ser uma candidata sim a uma abdominoplastia também. Eita! A palavra é essa, doutor Paulo aqui, frisando para todos vocês, mulheres de todo o Brasil, lembrando que nós ainda estamos no mês da conscientização do mês da mulher, falando para vocês que vocês podem, independente da sua idade, se vocês estão com seus 30, 40, 50, 60, olha o que o doutor Paulo acabou de falar, 72 anos. Mas, Renato Fernandes, doutor Paulo, todos os meus 80, ainda tem jeito, você fica bem bonito para aquele velhinho lá. Bem bonita para ele, não é isso, doutor? Pois é, então, acho que não... essa autoestima, né? Exato, a gente vê que não tem idade, né, para a pessoa ter o direito, se ela tem condições, ela pode se candidatar sim a ter uma qualidade de vida melhor, se sentir melhor no dia a dia e curtir a vida ainda, que ela tem bastante para curtir ainda. Eu queria que você me desse 2 casos, doutor. Eu queria que você já deve ter passado por essa situação. Um caso é de que você fez lá a cirurgia na pessoa, e esse paciente, ela ficou bem equilibrada, vamos botar aí os 6 meses, tudo, botar aí 1 ano, tudo ok, mas ela não se policiou e pisou na jaca, voltou tudo de novo. Aí eu te pergunto, pode ser feito uma segunda cirurgia do abdômen ou não pode ser feita uma vez só, como é que é?
A abdominoplastia, como eu falei, é tratamento de flacidez. Dificilmente o paciente ganhando peso vai evoluir com um grau de flacidez igual ao que ela estava antes da cirurgia. Então vai ser menor. Porém, ela às vezes tem um aumento de gordura corporal. Ela tem um ganho na espessura do abdômen. Então, algumas vezes, né, os pacientes, apesar de eu puxar a orelha um pouquinho, às vezes ela acaba ganhando peso, eu vou lá, puxo mais um pouquinho a orelha e ela fala, doutor, o que eu posso fazer? Bom, vamos tentar reeducar a alimentação e às vezes ela é uma paciente candidata a uma lipoaspiração. Tá? A lipoaspiração é o tratamento para gordura localizada. Então, a gente consegue diminuir a espessura do panículo adiposo, né, da camada de gordura que está revestindo a região abdominal. Tá? Mas não necessariamente precisa fazer uma nova abdominoplastia, mas às vezes uma cirurgia menos de pós-operatório mais tranquilo, talvez a lipoaspiração, não tem um corte como o da abdominoplastia, porém é uma cirurgia. Então o ideal é que não ganhe peso, né? Que faça tudo direitinho, mas essa situação, infelizmente, a gente acaba tendo algumas pacientes, puxa a orelha, faz a lipo e fala, puxa a orelha de novo, fala, agora eu não vou mais fazer lipo em você. Entendi. Bom, pessoal, nós temos fotos e também temos vídeos e eu gostaria até que o Dr. Paulo viesse a comentar a respeito de tudo que nós estamos conversando aqui nessa tarde. Pode rodar. Bom, algumas, acho que aí são cenas, né, de uma abdominoplastia ali, enfim, algumas cirurgias que a gente realiza no nosso dia a dia. Hoje, esse é o Dr. Regis, meu assistente, aniversário dele hoje. Teve já bolinho lá no centro cirúrgico para ele. Essa é uma correção de diástase por vídeo, né? A gente às vezes realiza esse tipo de cirurgia quando o paciente... São por volta de quantas pessoas ficam ali na... A minha equipe, sempre nós temos o anestesista da minha equipe, o cirurgião plástico assistente e a instrumentadora, que é a Adriana. 3 pessoas, né? Isso, sempre pelo menos, né? Às vezes a gente tem um cirurgião plástico mais um assistente. Ok. Então o processo, né? O hospital, a gente sempre, antes de entrar nas cirurgias, faz uma asepsia rigorosa da região das mãos e dos braços, coloca todo um equipamento, né, de estéreo, né? Esse é nosso ambiente cirúrgico, nosso escritório, meu dia a dia, né? É o meu segundo escritório. Esse sou eu aí dando uns pontinhos em câmera rápida, não sou tão rápido assim não. E esse é o Dr. Regis, aniversariante do dia. Que legal, cara. Legal. Já está há quanto tempo aí fazendo essa cirurgia, doutor? Olha, eu terminei a cirurgia plástica em 2011, né? Então estou há 12 anos já 12 anos. Só na cirurgia plástica, né? Entendi. E aí, com muita honra, olha aí. Diástase, como evitar, não é isso? Então são algumas alterações, como a gente estava conversando, né? Que podem acontecer, principalmente pós-gestação, né? Olha, os pacientes procuram... Esse aí tá chapado, hein? Exato, deve ter feito uma abdominoplastia, né? Ou se cuidou muito e não precisou dela, né? Verdade. Não tem problema. Aí pós-bariátrica, né? Então uma flacidez geralmente maior de pele, né? Pós grandes emagrecimentos. A diástase, geralmente a queixa principal é o abaulamento abdominal. Outra queixa muito associada é a cicatriz da cesárea. Às vezes a paciente queixa realmente de uma cicatriz mais afundada, enfim. Algumas alterações do nosso dia a dia aí, principalmente, né, pós-gestacional, as mulheres, eu falo que as mulheres se doam de corpo realmente e alma, né, na gestação. E a gente vê lá no nosso dia a dia, e às vezes a gente tem como ajudar, a paciente fica muito satisfeita, muito feliz, então é gratificante também. E a próxima pergunta seria, para a gente fechar, essa que você já até adiantou, como que deve ser prazeroso em você pegar esses casos das mulheres que fez pós-cesárea, pegar aquelas mesmo que estão com gordura abdominal bem elevada, flacidez, e depois ver o resultado e elas mostrando foto, ou então indo até você, a pessoa pessoalmente e mostrando para você, é muito prazeroso você ver que verdadeiramente surgiu o efeito e esses pacientes fizeram por onde para manter aquele corpinho chapado e estão aí contigo nesse prazo de 12 anos que você tem de cirurgia, tá aí nesses 12 anos aí bem feliz. Eu creio que você fica muito feliz com isso, né? Com o resultado. Realmente, a gente tem, né, esse prazer de poder ter, além da profissão, um retorno, né, do paciente feliz. A gente acaba seguindo algumas pacientes aí pelas redes sociais, pelo Instagram, enfim, e a gente fica de olho, né? Ver se está abusando, se está postando muita foto de bolo, de doce, ou se está na academia, se está curtindo na praia. E realmente a gente acaba tendo esse feedback muito bacana mesmo.
É complicado, porque nós estamos aí a poucos dias da Páscoa, doutor. Como é que faz? Pois é, todo mundo abusar tem, um pouquinho. todo mundo tem direito de abusar um pouquinho, mas tem que ser um pouquinho por dia, né? Não pode abusar demais, descompensar totalmente, né? A gente tem que ser mais regradinho, todo mundo tem o direito a comer um pouquinho ali das besteirinhas por dia, sem exageros. Entendi. Doutor, para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma dica. Você quer deixar uma dica ou uma recomendação? Ó, minha amiga, você quer fazer a cirurgia? O passo é isso. Fica à vontade, vende o teu peixe, já fala aí aonde que é o teu consultório, pode ficar à vontade. Tá ótimo, não. Eu acho que para as mulheres que estão querendo engravidar, né? Então, como eu falei, acho que talvez seja o meu maior público para abdominoplastia são mulheres que tiveram filhos e tiveram uma flacidez abdominal, tanto da parte muscular quanto da pele. Então, as pacientes que estão pretendendo engravidar é fortalecer a região abdominal, ter um controle de peso durante a gestação, não ganhar muito peso durante a gestação e torcer para que tenha uma genética boa. Para as pacientes que já tiveram um bebê ou que têm uma perda de peso grande, que estão com flacidez abdominal, tentem chegar na sua meta de peso, né? A cirurgia ela não vai ter grandes mudanças de peso, mas ela vai dar forma, vai tratar a flacidez, tudo com uma cicatriz menor possível, mais escondida possível. Então, procure sempre um hábito mais saudável para você se preparar não só para a cirurgia, mas que também tenha uma vida melhor no pós-operatório e que faça uma cirurgia só e que curta muito ela por muito tempo. E pegando um gancho, nós recebemos aqui, foi um nutrólogo, se não me engano foi um nutrólogo, e ele falou, não é que você é proibido de comer doce, você pode comer o doce, por exemplo, comer hoje, segunda-feira, amanhã você não vai comer, aí você come um pouquinho na quarta, aí deixa de comer na quinta, na sexta, volta a comer no sábado, né, porque tem as pessoas que, eu amo o doce X, mas quer comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai voltar toda aquela gordura, aí não vai ser bom, né, porque aí o doutor Paulo vai, puxar tua orelha, e aí como é que faz? Aí ele vai chegar pra você e vai falar assim, você vai ter que fazer uma dieta de 30 dias. Aí é pior. Exatamente. Eu tenho com essa cara de bravo, então os pacientes já vão bem bonzinhos Bem lá cedo. pro... Que isso, o doutor super simpático esteve aqui conosco, nos dando todas essas dicas. E lembrando que os homens também podem ir, né, doutor? Exatamente. Tem crescido muito o público masculino, claro que não pós-gestacional, né, mas muito após emagrecimento, né? Então é uma cirurgia que tem aumentado muito, né? Os pacientes pós grandes emagrecimentos, pós 20, 30 quilos, aquela barriguinha fica meio penduradinha e aí a gente ajuda muito, esses pacientes ficam muito satisfeitos também. Beleza. Doutor, passa os contatos, por favor, os telefones de contato, DDD 011, se for o caso, onde você atende com o endereço e as redes sociais. Tá ótimo. Bom, eu acho que hoje em dia fica muito fácil de a gente encontrar, né? Meu consultório, minha clínica fica em Moema, próximo do Shopping Ibirapuera. E quem quiser me seguir lá no meu Instagram é o @Dr. Paulo Guimarães, Dr. Paulo Guimarães, tudo junto. Lá tem todos os contatos, acho que consegue fazer um link, já entra em contato com a minha assistente, com a Adriana, diretamente, tira qualquer dúvida. E a gente também acaba comunicando ali, por direct, acabo esclarecendo várias dúvidas. Quem tiver pode mandar que eu acabo respondendo todo mundo. Fechou. Médico de confiança para todas vocês, mulheres. Procure o mais rápido possível o Dr. Paulo, que ele vai te ajudar e te deixar como linda. Você vai passar o melhor Natal da tua vida, mano. Natal não, férias de julho. Porque se você já ligando pro Dr. Paulo agora, aí você tem um prazo de 2 meses para você se recuperar e tá como plena, bela e perfeita. Perfeito. Irmãozão, obrigado. Foi um prazer. Doutor. O prazer é todo meu. Um abraço. Tá bom? Permanece aqui com a gente.